Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos verificar aí o que vem mantendo a sustentação dos preços aqui no Brasil, os preços continuam subindo no mercado interno, também já traçar algumas projeções para a próxima safra, para a safra 2021 de milho aqui no Brasil. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Flávio França Júnior, ele que é chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Flávio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é nosso, Guilherme, estamos aí à disposição de vocês. Flávio, a gente vem verificando, né, as cotações do milho aqui no Brasil subindo mesmo com o avanço da colheita. Até onde podem subir essas cotações? O que a gente pode esperar daqui para frente? Chegaremos aonde com esses preços de milho aqui no país? É uma boa pergunta, né, Guilherme? Qual é o nosso cenário de alta aí, né, de pico? Para que o pessoal consiga entender o momento, né? É uma pergunta que essa semana para mim foi bastante recorrente, né? Nós estamos colhendo a safra de milho, a gente está com, segundo o nosso levantamento, 74% colhido até a última sexta-feira. 74% colhido. O ano passado tinha 91%, mas o ano passado foi um ano meio fora da curva, né? Esse 74% é abaixo da média de 5 anos de 78%. Então, a gente está no auge da colheita, ela está acontecendo de forma mais ou menos normal, ela está mais lenta, né, um pouquinho que o normal, mas nada absurdo. E os resultados estão aparecendo, eles são dentro da expectativa também, né? Perdas no Paraná, em algumas regiões do Paraná, algumas regiões do Mato Grosso do Sul e em São Paulo, basicamente. E nos outros estados, com resultados excepcionais, né? Com números muito bons de produtividade, muito bons mesmo, né? Então, a safra é cheia, não há nenhuma ameaça agora, é só a finaleira agora para terminar a colheita. Então, a pergunta é, mas, pô, França, estamos no auge da colheita e o preço está subindo, né? Como é que explica isso? Bom, acho que dá para a gente ter um entendimento desse processo, analisando o seguinte ponto. Primeiro, o seguinte ponto. Essa safra de inverno, ela já foi vendida, ela já tem 70% dela vendida. Então, esse é o primeiro ponto, é um ponto nevrálgico aí nessa explicação. Por quê? O produtor está colhendo 70% e está entregando, né? 70% ele já vendeu. Portanto, o produtor não tem necessidade de vender agora. Ele já vendeu a grande maioria, né, nos meses anteriores, nos picos que a gente foi observando, né? Então, o que a gente tem hoje é uma retenção por parte do produtor desses 30% que ainda não foram vendidos, né? Basicamente, já venderam, estão vendendo a soja já no finalzinho da soja, então não há necessidade de alavancagem de recursos, então não precisa de dinheiro. Eu já vendi a soja quase toda, eu já vendi o milho de verão quase todo, e também já agora quase vendi a safra de inverno quase toda. Então, nós estamos numa entre-safra antecipada, viu, Guilherme? É estranho, mas é isso mesmo. A gente está com o produtor agora focado em colher, entregar esse enorme volume que a gente fez de antecipações, tá? Então, a oferta é muito estreita, né? Então, não tem disponibilidade, não tem, mesmo a colheita, esse milho não está indo para o mercado, não tem ofertas. E aí, o comprador, você tem alguns compradores aí mais apertados, aqui e ali, e aí o preço entrou nessa escalada agora de alta em plena colheita, tá? Então, acho que isso explica bem o momento que a gente está passando. Aí a tua pergunta, né, Guilherme, mas aí, até onde vai isso? Tem chance de uma queda no meio do caminho, né? Quer dizer, o que a gente pode enxergar? Eu entendo que nós precisamos ainda vender um pouco mais de exportação. A gente tem ainda para vender um número aí estimado, porque não é um número preciso, né? Não existe uma estatística precisa
de registro de exportação no Brasil, mas um número estimado, a gente precisa vender ainda talvez aí umas 7 milhões, 7, 8 milhões, 10 milhões de toneladas, alguns mais rigorosos, a gente precisa exportar. E para exportar, Guilherme, esses, sei lá, 5, 7, 10 milhões de toneladas, para deixar o mercado bem enxuto no final do ano, o preço vai precisar em algum momento cair, né? Então, a pergunta é, pode subir ainda mais um pouco? Pode, né? Ele está recebendo suporte, ele está com um câmbio forte, ele está com Chicago nesses últimos dias também deu uma melhoradinha, o prêmio de exportação está bem forte, super aquecido, né? Então ainda pode, né? Ainda subir um pouquinho. Mas eu entendo, é uma opinião minha, não é exatamente uma opinião unânime, de que daqui até, sei lá, outubro, a gente ainda precise, o mercado ainda tenha a possibilidade de uma barrigada, de uma queda, para que o preço bata na paridade, né? Os preços viabilizem esse percentual de exportação que ainda não foi feito, tá? Então, eu diria assim, em resumo, pode subir um pouquinho mais ainda? Pode, porque justamente nós estamos, né, é um ano diferente, onde quase toda o milho já foi vendido, do verão, quase todo o milho do inverno, já vendemos uma parte do inverno 2021, né? Então, o que a gente tem essa falta de produto, mas essa falta de produto, ela vai deixar de acontecer se a gente não exportar esse residual que precisa para, aí sim, o mercado ficar totalmente absorvido, né? A safra ser absorvida. Ok? Então, entendo que daqui até outubro ainda existe um risco de o preço dar uma barrigada. De quanto nós estamos falando? Qual é a diferença hoje que a gente tem de preço para, deixa eu te dizer aqui, de preço para a paridade, só deixa eu puxar aqui a planilhazinha, porque esses números têm subido, têm mudado diariamente, né? Então, eu vou puxar aqui para não falar uma bobagem, de ontem para hoje, a gente está na seguinte situação. Hoje, é claro, em andamento o mercado ainda, mas olha aqui, ó, a gente está com o porto na casa de 55, 56 reais. Seria mais ou menos esse seria o nível de porto. E a gente está à base Campinas com o milho também nessa faixa, próximo de 55 reais. Então aí está o problema do preço. Esse preço de 55 base Campinas, e aí dá no interior de São Paulo 50, 49, 50, 51 reais, esse preço ele não viabiliza a exportação. Então precisa ainda, daqui até outubro, o preço em algum momento cair aí uns 2, 3 reais, 2, 3, 4 reais, e aí sim bate na paridade, e aí a gente vende o que precisa porque a demanda está presente, é só colocar a oferta que a gente vende esse milho, tem demanda. E aí sim, o mercado pode dar ainda, aí volta a subir, aí teria uma entre-safra no final do ano, de novo aquecida, o preço pode subir, inclusive, acima desses patamares atuais. E aí, Flávio, aquele produtor que tem esses 30% restantes ainda para ser negociado, o que seria mais vantajoso para ele? Vender agora, nesse atual patamar de preços, ou esperar essa barrigada e apostar na exportação? Existe alguma relação do que seria mais vantajoso para ele? Se ele tiver, aí vamos lá, se ele tiver que vender nessa barrigada, vamos imaginar que caia 2, 3 reais, isso não é duradouro, o meu entendimento, porque cair, bate na paridade, exporta e logo volta na frente e volta a subir. Estamos falando aí de algumas semanas, né? Então, o produtor que ainda tem, olhando na ótica não do consumidor, na ótica do produtor, ele tem que tomar cuidado com isso, né? Quer dizer, então ele tem que ir dosando as suas vendas e dentro da sua necessidade. Então, se ele já está nesse nível alto, tem produtor e vendeu tudo, e tem produtor e vendeu nada, né? Então, tem que ver, nós estamos falando de 70 na média, né, Guilherme? Então, esse é um detalhe. Então, se ele está numa posição de mais apertos, ou seja, nos próximos 2 meses ele vai ter que vender, então aí eu sugiro que ele venda agora, ele aproveita esse pico, né? Porque a gente não sabe, não dá para precisar
onde é que isso vai acontecer. Nos 2 últimos anos, que foram anos de preços altos, né, nós tivemos essas barrigadas, né, e não foi na colheita, né? Uma aconteceu em agosto e a outra aconteceu em outubro, e foi o caso do ano passado, né? Então, em algum momento daqui até lá, nós estamos falando aí de 2 meses, 3 meses, vamos colocar, né, vamos arredondar. Então, ele não pode ter a necessidade de vender nessa hora. Aí seria realmente um mau negócio, né? Ele vai dar barrigada, ele vai perder dinheiro em relação aos níveis atuais. Então, é isso. E dosando, se ele não tiver desespero, se ele não tiver tranquilo, já negociei insumo, já travei, paguei conta, tá tudo beleza, aí ele pode, de repente, relaxar. Mesmo esse preço tenha uma barrigada, a tendência seria voltar a subir mais no final do ano, né? Novembro, dezembro e tal. Então, mais ou menos, acho que seria essa a lógica, né? desse mercado. E se ele não tiver, pode esperar. Se ele tiver mais urgência, vai talvez aproveitar agora, porque nós estamos falando de um pico e a gente não sabe se esse mercado vai acalmar daqui uma semana, daqui um mês, né? Ou se vai acalmar efetivamente, né? Tem gente achando que não vai ter essa barrigada de jeito nenhum. Mas daí, se não tiver, a gente não vai conseguir exportar, né? Por isso que eu ainda bato nessa tecla, né? É, a versão, né, de quem diz que não vai ter mais preço, o preço só vai subir agora, né? Existe essa versão no mercado. E todo o mercado que ainda resta, esses 30%, seriam absorvidos pelo mercado interno. Essa é a versão, né? Essa é a teoria. Eu acho um pouquinho pesado. Eu acho que precisaria ainda, porque precisaria ter alguma coisa de venda ainda, pelo menos uns 5 milhões de toneladas para limpar realmente esse mercado. E aí, Flávio, como é que está essa relação de custo do milho brasileiro com relação aos outros países que poderiam concorrer por esse espaço de exportações, a safra americana chegando, também se fala da safra ucraniana também nesse segundo semestre. Como que está essa competitividade do milho brasileiro? Realmente precisaria cair esses R$ 2, R$ 3 que você comentou? Isso. Essa queda seria nível de mercado interno. Acho que não vai haver muita queda da questão de prêmios, assim, porque a gente está no auge aqui da nossa colheita e o prêmio está se mantendo na casa de $1 por bushel, aproximadamente, do milho, né? Então, é um prêmio muito forte. Vamos ver aqui. A gente está com uma relação ainda está competitivo, assim. A gente está com milho em relação vamos ver aqui, nessa faixa de 100, 105, que é o prêmio que tem para setembro, outubro, novembro, até dezembro, né? Então, até o final do ano tem prêmio no mesmo nível, está no mesmo padrão. E uns 105 centavos, né? $1,05. E aí, quando você vai para o prêmio do Golfo, né? Aí sim, ó, ele está hoje para setembro, 112. Mas já para outubro, novembro, ele já vem para 100. Então, a gente já ficaria fora. O mercado, a princípio, a partir de outubro, deve dar preferência para comprar o milho americano, né? A Argentina está toda complicada, né? Ela está difícil lá, mas ela está com um prêmio bastante alto também. A Argentina está na casa dos 105, 110 também. Então, você veja, o Brasil, em termos de valor, né? Em termos de prêmio, ele está nos moldes, né? Eu acho que a gente está meio que no limite da competitividade até agora, até agosto. Mas setembro, Guilherme, começa a entrar a colheita da safra americana, né? Eles plantaram bem cedo, então meados de setembro já vai ter milho americano no mercado. Então, a partir de outubro, né, nós vamos ter uma concorrência da entrada desse milho americano, que é uma safra cheia, né? É uma safra grande, que vai estar no mercado já chegar nos portos e tal, e tende a pressionar um pouco o mercado de prêmios. E aí talvez aí a gente não tenha espaço no lado do prêmio aqui para grandes melhoras. Então, hoje, a gente está no limite da competitividade, eu acho que está um pouquinho ainda alto, né? Um pouquinho forte.
considerando se pensar em demanda da origem, né, para onde vai, se for China, se for Europa, né? Se for Europa, a gente está fora, a gente está caro, né? Se for Europa, se for China, não, aí tudo bem. Mas aí vocês devem estar acompanhando que a China está aí numa corrida para recuperar as suas compras lá nos Estados Unidos, né? Tem comprado grandes volumes aí nas últimas semanas, soja em especial, mas comprou trigo e comprou milho também, tá? Então é isso. Eu entendo, Guilherme, que tem espaço, né? A gente teria espaço, né, para vender um pouquinho ainda mais, para exportar, tem um pouquinho, mas é diferente do ano passado. Tem muita gente, às vezes, comparando com o ano passado a nossa exportação, mas não é igual, né? Porque o ano passado, a safra americana foi uma safra muito prejudicada, muito atrasada. Então, a gente vendeu muito milho, embarcou muito milho no final do ano, né? Isso dificilmente vai acontecer esse ano, tá? Eu entendo que tem demanda, mas provavelmente não tem como melhorar esse prêmio, até de repente até pode ser obrigado a ajustar um pouquinho para poder vender esse residual que a gente está imaginando aí. Mas aí, Flávio, é importante também a gente destacar, né, que mesmo com essa queda nos preços projetados aí para dos próximos meses, ainda assim são patamares muito favoráveis para o produtor, que estimulam inclusive os negócios para a próxima safra, que existe estimativa de aumento de área cultivada, o produtor bastante animado nesse setor do milho aqui no Brasil, né? Verdade, verdade. Nós estamos falando, tudo que a gente falou agora aí, pensando na comercialização desse final de ano, né? Desses 30% do milho de inverno, né, que ainda tem, e cerca de 10% do milho verão, que está no finalzinho aí também. Mas na safra 2021, né, a gente está com números bem avançados. Tá? No nosso levantamento, a gente já tem 25% da safra de inverno 2021 comprometida pelo produtor. No Mato Grosso, né, é o que está mais adiantado, os números estão ainda na casa dos quase 50% já tem de milho negociado da safra 21, né, no Mato Grosso. E a nível Brasil, então, o percentual ali na casa de 25%. É um número totalmente, extremamente acelerado, né? A gente não tem nenhum caso de ter um nível tão rápido como esse, né? Então, a pergunta que fica no ar o produtor vai deixar de produzir milho, vai deixar de plantar milho, já tendo vendido 25, quase 26% da safra, né? Me parece que é óbvio que não. Então, ele vai... o nosso número, nós chegamos na intenção de plantio. Área de verão um pouquinho maior, né? E aí tem uma concorrência maior com a soja vai crescer de área também. Então, aí há uma limitação para aumentar a área de milho. A gente está com um aumento de 2%, um aumento bem conservador aí, 4.461.000 toneladas. Então, daria aí umas 100 mil toneladas, 100 mil hectares a mais, mais ou menos. E para a safra de inverno, aí vai depender de clima, do plantio da soja, tem uma porçãozinha de coisa que vai impactar aqui. Mas se deixar, o produtor vai tascar em outro aumento, né? Existe enorme espaço para aumentar essa área de safrinha, especialmente na região central, né? Então a gente está falando em um número inicial que a gente chegou foi de 3%. É um número bem conservador, pode ser bem mais que isso, tá? A gente pode, de repente, beirar aí 4, 5% fácil. Vai depender justamente desse mercado. Então, me parece, Guilherme, a gente tem, então, uma área maior, e no nosso número aqui deu, deixa eu ver uma coisa aqui, vai dar o total 19,3 contra 18,7, estamos falando de 600 mil hectares a mais de milho. A safra potencial, considerando dentro de uma normalidade, estamos falando aí de 112 de potencial para 2021, tá? Contra 103,5, deixa eu ver se é isso mesmo, 103,5 da safra que a gente está terminando agora a colheita da safra de inverno, tá? Então, é um prognóstico interessante. Aí a gente foi fazer aqui uma brincadeira, uma projeção e um estudo aqui inicial para 2021 em termos de demanda, né? Poxa vida, será que essa safra maior vai derrubar o mercado lá no ano que vem, né? E a conclusão que a gente chegou
A princípio, não. Não derrubar. Derrubar no sentido derreter o preço, né? A princípio, a gente deve ter uma boa remuneração ao produtor. Não acho muito provável que nós vamos ter o mesmo nível de 2020, considerando que a taxa de câmbio possa entrar num outro patamar a partir do ano que vem, né? Uma situação de avanço da economia mundial, brasileira, reformas, a taxa de câmbio não vai ficar nesse nível atual. Então, dificilmente a gente vai ter o mesmo padrão de preço sem frustrações de safra mundial. Nós não vamos ter o mesmo padrão de preço ano que vem desses picos que a gente está batendo agora em 2020. Mas mesmo assim, vão ser preços altos acima da média, porque a demanda deve absorver essa safra, mesmo sendo maior, a tendência de uma forte demanda interna para o setor de carnes, para o setor industrial, para o setor de etanol, e possivelmente também vai ter uma boa demanda para exportação, aí, pelo menos seus 30 milhões, 35 milhões, o Brasil consegue vender o ano que vem. Então, apesar de uma safra maior, eu entendo que o cenário é também interessante para o produtor de milho em 2021, né? E é por isso que ele está fazendo essas vendas aí, aproveitando esse câmbio lá no alto, né? Como a gente está vivendo nos últimos meses. Então, é um momento propício para o produtor avançar nessas vendas, já pensando no ano que vem, aproveitando esse câmbio ainda bastante elevado. Olha, os preços ainda são bem atraentes, né? São bem remuneradores, porque justamente o câmbio futuro, ele é espelho do câmbio atual, né? Então, ele pega o câmbio atual, bota lá as taxas os juros compostos e vai espelhar o câmbio lá da frente. Então, não é uma projeção de câmbio, né? Quando você olha o câmbio BMF, é isso, é o câmbio atual com os juros compostos para frente. Então, os níveis estão muito altos e se tudo correr bem, vamos lá, né? Vamos fazer esse condicional aí, a taxa de câmbio viria para baixo. O mercado financeiro trabalha em 4,10, 5,10, 5,20, mas já tem bancos aí trabalhando na faixa de 5, né? A virada do ano, né? E para a virada do outro ano um pouco mais baixo. Então, essa é a tendência natural, né? E aí não consegue repetir esses mesmos patamares de preço que a gente teve em 2020, mas mesmo assim seriam bastante altos. Então, o produtor que não vendeu nada ainda, e tá, de repente, né? Acho que vale a pena fazer a conta, especialmente a cada puxada de pico que a gente tiver no câmbio, né? Especialmente porque é a variável central de toda a temporada, né? Hoje é um dia que o câmbio está caindo, então hoje, ok, hoje não. Mas daqui a pouco o mercado ainda não está estabilizado, né? Está com muita volatilidade. Então, a hora que o câmbio der uma puxada, acho que sim, tem que fazer a continha, acho que está valendo a pena. Flávio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para o milho aqui no Brasil. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Não, o negócio é realmente ir acompanhando, né? É importante que o pessoal tenha em mente que a gente vive uma crise inédita a nível global. Nós nunca tivemos nada parecido. Tivemos outras crises também grandes de economia, mas nada nesse molde, né? Portanto, existem N variáveis ainda em movimento. Então, o grau de incerteza, né, é muito acentuado. Então, quando isso acontece, né, a gente recomenda que você tenha os pés no chão e trabalhe dentro de uma margem de segurança. Então, por exemplo, quando o produtor de soja vende 50% da safra nova, ele está no limite, não tem como vender mais que isso, né? Ele já vendeu praticamente o que é possível vender em termos de lógica, de segurança, né? Então, o produtor vendeu 25 do milho de inverno, né? Ele já ainda tem um espaço, de repente. Ele pode carregar um pouquinho mais, pensando um pouco de segurança diante de todas essas incertezas que a gente está vivendo, né? E não tem jeito, né, meus caros, meus amigos? Dia a dia, né? Dia a dia, vamos olhar. É um leão por dia, porque a quantidade de variáveis que a gente levanta de manhã e tem que absorver e tem que enquadrar dentro das projeções, ela é imensa, né? Então esse é o recado que eu dou, né? Muita atenção,
dia a dia, acompanhar, montar sim a sua estratégia, executar, né? E pensar um pouquinho o pé no chão, né? Às vezes até fazer grandes aventuras, grandes apostas, e aí a coisa pode acabar surpreendendo, né? Realmente, o momento é atípico. Flávio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Valeu, um abraço a todos. Esse, o Flávio França Júnior, ele que é chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil. Segundo o Flávio, os preços, as cotações do milho aqui no mercado interno seguem subindo mesmo com o avanço da colheita, em função da oferta ainda está bastante restrita. O produtor já vendeu cerca de 70% dessa safra de inverno, então com isso mesmo que a colheita avance, a oferta ainda é restrita, o que sustenta esses preços neste momento. Na visão do Flávio França, as cotações do milho aqui no mercado interno devem cair cerca de R$ 2 ou R$ 3 a saca durante os meses de setembro e de outubro, justamente para estimular mais exportações. Ainda seria necessário uma exportação de mais 7 ou 8 milhões de toneladas para a gente ter esse mercado equiparado, chegar nas projeções de exportações e manter o mercado ajustado. Caso essas exportações não venham, aí sim a gente pode ter uma sobra de oferta, o que impactaria no mercado, mas na visão do Flávio França, esse deve ser o cenário, preços recuando R$ 2 a R$ 3 a saca entre setembro e outubro e retomando o novo viés de alta ali no final do ano, a partir de novembro e dezembro, aí sim numa entre-safra brasileira. O Flávio também destacando o avanço das vendas para a próxima safra, safra 21, já cerca de 25% negociada pelo produtor brasileiro, e o momento positivo para essas vendas futuras é nesse momento. O Flávio destacando o câmbio bastante elevado, apesar de hoje estar em queda, o câmbio segue elevado, as projeções apontam uma taxa cambial menor para o ano que vem, o que levaria esses preços para baixo. Então esse é o momento de venda para a próxima safra. O Flávio inclusive destacando que com 25% negociado ainda existe um espaço, um caminho para ser avançado nessa negociação futura. Então é o momento do produtor ficar atento, olhar o mercado, fazer as suas contas e de repente buscar novas vendas futuras já para a próxima segunda safra de 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.